Oi, galera! E aí, vamos agora falar sobre o realismo em Portugal? E para começar a falar do realismo em Portugal, nada melhor do que apresentar uma foto daquela galera, aqueles estudantes da Universidade de Coimbra, que são os pivôs do realismo em Portugal. Nessa aula vamos falar um pouco a respeito do realismo em Portugal, mas somente da vertente poética. A prosa fica para uma outra aula. Então vamos a ela. Falando a respeito do realismo em Portugal, eu peguei uma definição, embora não falaremos do maravilhoso Eça de Queiroz agora, mas peguei uma frase, aliás, uma frase não, perdão, um trecho de um texto dele em que ele define o realismo. Como é que o Eça define? Então, em uma palestra feita, ele, em um texto dele, perdão, ele fala que o realismo é bem outra coisa. É a negação da arte pela arte, é a proscrição do convencional, do enfático, do piegas, é a abolição da retórica considerada como arte de promover a comoção, usando a inchação do período, da epilepsia da palavra, da congestão dos tropos, é a análise com o fito da verdade absoluta. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, Eça de Queiroz é amigo daquele grupo, naquela foto inicial ele está presente, é amigo de um grupo importante de estudantes da Universidade de Coimbra que se junta super incomodado com a situação que Portugal está vivendo. Por quê? A sociedade portuguesa é uma sociedade decadente da segunda metade do século XIX, é o momento que a gente está falando, e eles estão ali com uma necessidade muito grande de uma revolução, de uma mudança. Eles querem uma mudança para Portugal. Por quê? Após 60 anos de uma dominação espanhola, os portugueses estavam numa decadência intelectual, econômica, presos à cultura romântica, aquele sentimentalismo exagerado, aquele nacionalismo exagerado, e é tudo isso que o Eça de Queiroz colocou no texto dele, que eles estavam cansados, que o realismo vem contra, ele vem de embate a toda essa decadência, a todo esse sentimentalismo exagerado que é preciso mudança. Mas é claro que as mudanças que eles querem não são somente no sentido social, econômico, político, mas eles também querem mudanças no sentido literário, no sentido cultural. Por quê? A Europa toda está vivendo correntes novas de pensamento filosófico, científicos, por exemplo, com Marx, com Engels, Darwin, e eles ali em Portugal vivendo aquela vidinha, né? E como se estivessem ignorando. É um país agrário, vive com inúmeras dificuldades financeiras e ainda com os românticos vivendo do passado, buscando o passado glorioso português. Eles estão cansados, eles estão de saco cheio disso e querem modernizar o pensamento português. Esse é o ponto em questão. Então, surge, né, não que surgiu em Portugal, por favor. O realismo surge na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos outros países aí diante de uma necessidade de mudança, né, vindos ali de várias revoluções, de várias também, né, de um cansaço muito grande desse excesso romântico, desse idealismo romântico exagerado, e é trazido para Portugal. As tendências novas vão chegando através desses jovens, desses estudantes. E eles passam a, recebendo todas essas novidades dos outros países, eles querem que Portugal também cresça. E aí eles começam a chamada famosa questão Coimbra. O que vai ser essa questão Coimbra? Vai ser um confronto de ideias do realismo e do romantismo. Então a gente vai ter principalmente Antero de Quintal, Teófilo Braga e Eça de Queiroz à frente desse movimento, mas teremos outros, Cesário Verde, outros poetas também envolvidos. Só que esses três serão ali os principais líderes aí do movimento. E o que vai ser esse movimento? Recebe o nome de questão Coimbra por rolar ali na Universidade de Coimbra, né? Onde eles começaram a escrever vários textos
de repúdio, de ataque ao romantismo, principalmente ao Antero de Quental, que era o poeta da época, mais bem conceituado e tudo mais. E eles começam a atacar Antero de Quental e o Antero também retribuía, né? Seria como se hoje fossem lá nas redes sociais, só que eles publicavam nos jornais esses textos. E não contentes com a questão Coimbra, eles promovem um outro evento, tá? Só que aí um evento mesmo para eles estarem presentes. Eles vão e promovem o evento das conferências democráticas no Cassino Lisbonense. É no espaço do Cassino que eles promovem uma série de discussões, de debates. É lá que o Essa apresenta aquele texto que eu trouxe para vocês no início da aula. E aí, lá eles começam a expor vários problemas de Portugal e colocam em xeque que boa parte do atraso português se deve às grandes três instituições, né? A problemas políticos e da política nacional, a questão de ainda ser monarquia e tudo mais, a burguesia, a nobreza ali da época e a igreja. Gente, aí atacou a igreja, já era, né? Atacou a igreja, atacou quem estava no comando, foram lá, cortaram, não deixaram as conferências continuarem, né? E aí o que eles queriam, que era modernizar Portugal, infelizmente não conseguiram, contudo, conseguiram impor e colocar de vez, estabelecer de vez o realismo em Portugal. As características do realismo, então de uma forma mais abrangente, não pensando só na poesia. Quais são as características? Investigação objetiva da realidade, então acabou aquele subjetivismo, a preocupação só com eu, né? Porque eles queriam entender as relações sociais ali de Portugal com os demais países. Denúncias sociais, já deu para perceber, pelo que eles promoveram ali. ênfase nas ideias socialistas e de revolução, porque eles querem revolucionar Portugal. Objetivismo e cientificismo, aqui como característica muito forte também do naturalismo, que é o outro movimento que virá. Preocupação com a realidade imediata de Portugal, porque eles trazem muito isso na sua obra, né? A preocupação com o país atual, até um poema do Cesário Verde, em que ele fala da educação, da escola portuguesa. É bem interessante. Procurem esse poema que vocês vão ver quantas críticas ele traz ali. Mas voltando aqui, foco na vida cotidiana e destaque para as pessoas comuns, não vai ficar falando só da elite, né? Ataque a esses falsos valores, então vai atacar igreja, vai atacar a família, né? Uma instituição familiar que eles colocam que muitas vezes vive só de aparências, rejeição aí, então, portanto, ao clérigo e à monarquia, negação da idealização, acabou aquela idealização exagerada do romantismo, né? E ataque ao romantismo, claro, viram como essa define o realismo. Bem, por que a gente precisa estudar a poesia do realismo português? Vejam, aqui no Brasil, nós veremos que a poesia não rolou muito. No realismo, o foco foi na prosa. Mas lá em Portugal, não. Então, Bakhtin, na sua estética da criação verbal, o que ele coloca pra gente? A ciência literária deve, acima de tudo, estreitar seu vínculo com a história da cultura. A literatura é parte inalienável da cultura, sendo impossível compreendê-la fora do contexto global da cultura numa determinada época. Então não dá para entender tudo que estava acontecendo numa época sem a literatura, assim como também não entendo a literatura sem saber tudo o que está acontecendo. Então, as publicações da época, os poemas realistas, nos ajudam, de certa forma, a ter ali um pouco do que era a realidade, ó o nome do movimento literário, né? Não quer fugir, não quer esconder, camuflar o que acontecia, eles querem contar o que realmente acontecia, né? Em todas as camadas sociais. Então, a poesia realista tem esse foco muito importante. Tem um foco político também, porque ela é muito engajada, né? Num caráter social e revolucionário. E também vai ter um outro lado em Portugal, com Antero de Quental, com uma poesia também de muito questionamento sobre a vida, sobre Deus, sobre a morte, poesia metafísica do Antero. Tá? Então, no realismo, a gente vai ter uma produção em Portugal, uma produção poética de muita qualidade, com alguns poetas como Antero de Quental, que é um dos protagonistas da questão Coimbra, o Guerra Junqueiro, e além deles, Cesário Verde, Oliveira Martins, Teófilo Braga, tá? Então,
No Antero, ele tem a poesia dele dividida em fases, então ele vai ter uma fase metafísica, mais de preocupação, que é uma fase mais final, porque ele fica desgostoso, vê que tudo pelo qual eles lutaram foi em vão, porque não houve mudanças sociais, e aí ele vai caindo como se fosse uma depressão, né, por conta disso, né, depois de ter sido a grande voz da revolução, viu que nada funcionou, e aí ele começa a fazer uma poesia também mais de caráter introspectivo, de questionamento sobre a vida, sobre as coisas. Mas ele tem boa parte da sua obra também com poemas de cunho social, de embate, de questionamentos e de busca para uma melhoria. Tanto que os poemas dele, olhados por esse ângulo, parece até um poeta atual. Eu trouxe aqui para vocês um poema dele a um poeta. Então, escrevendo, ele escreve para um poeta. Tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno. Acorda, é tempo, o sol já alto e pleno afungentou as larvas tumulares. Para fugir do seio desses mares, um mundo novo espera só um aceno. Escuta, é a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faz espada de combate. Vejam que soneto mais lindo, né? Por falar em soneto também, aqui tem uma volta, enquanto o romântico não se preocupava de jeito nenhum com métrica, com rima, né? Aqui eles acabam retomando isso. O Antero, vejam, nesse poema, que é belíssimo, ele direciona a sua fala para os poetas do seu tempo, para que acordem, acorda, não dá para ficar à sombra dos cedros seculares, não dá para ficar aí longe da luta, né? Que era o que os poetas românticos faziam. Não, vamos usar a nossa arma, que é a escrita, vamos usar a nossa literatura para ajudar. Olha, ouçam a grande voz das multidões, são teus irmãos que se erguem. Então ele chama, ele conclama os poetas para ajudar, para usar essa ferramenta belíssima que tem em mãos, que é a escrita. Bem, aí aqui com relação às fases, como eu disse para vocês, ele tem ali, ele é daquele grupo da geração chamada geração de 70, né, 1870, então ele vai trazer essa poesia que eu adoro, como eu mostrei nesse poema, mais de cunho social, de briga, de embate com o romantismo, mas ele também vai trazer todo uma poesia de questionamento, de anseio pela morte, que é no momento que ele vê que, poxa, fiz tanta coisa e nada funcionou. Bem, aqui as características gerais da sua poesia, sentido dos conceitos de pessimismo, evasão e morte, importância da liberdade existencial que ele busca, né? Presença histórica e a busca por um pluriverso anteriano, o âmbito do pluriverso. Pluriverso anteriano seriam universos múltiplos, aí a busca para uma solução para os problemas e que aí ele se aproxima um pouco também do naturalismo, que estudaremos um pouquinho mais à frente. Tá? Bem, aqui alguns outros versos dele, cada um de um perfil diferente, né? Tá? Que a gente tem alguns versos com amor sensual, porque diferente dos românticos, traz o amor, mas é um amor concreto, daí a relação com a sensualidade, sim, vivo e quente, e já a luz do dia não virá dissipá-lo nos meus braços como névoa da vaga fantasia. Não vai dissipar, eu senti, eu vivi esse amor, né? Tem também um amor puro, sensível, triste, tem a poesia de rebeldia, o negativismo e a metafísica. Guerra Junqueiro, um outro poeta importante, e do poeta Guerra Junqueiro, a gente vai ter aí o contato dele com ideias realistas, defende o cientificismo, tem um temperamento emotivo, mas também, ao mesmo tempo, sonhador. Ele vai trazer visões um pouco diferentes. Aqui eu trouxe dois textos dele, Parasitas e o Papão.
Por quê? Eles vão abordar vários aspectos. Está aqui no Papão falando sobre o bicho papão, mas que bicho papão será esse? Vamos começar com ele? As crianças têm medo à noite, às horas mortas, do papão que as espera, hediondo atrás das portas, para as levar no bolso ou no capuz de um frade. Não te rias da infância, ó velha humanidade, que tu também tens medo ao bárbaro papão, que ruge pela boca enorme do trovão, que abençoa os punhais sangrentos dos tiranos, um papão que não faz a barba há 6.000 anos e que mora, segundo os bonzos, tem escrito lá em cima, detrás da porta do infinito. Então, retomando esse lado da infância, do medo de monstro, mas aí trazendo uma metáfora, né, de bichos papões que atingem a humanidade, né, dos medos que nós temos aí que são diversos. Nesse outro, Parasitas, vamos ver o que ele traz. No meio de uma feira, uns poucos de palhaços andavam a mostrar, em cima de um jumento, um aborto infeliz, sem mãos, sem pés, sem braços, aborto que lhes dava um grande rendimento. Os magros estriões hipócritas devassos exploravam assim a flor do sentimento, e o monstro arregalava os grandes olhos baços, uns olhos sem calor e sem entendimento. E toda a gente deu esmola aos tais ciganos, deram esmola até mendigos quase nus. E eu, ao ver este quadro, apóstolos romanos, eu lembrei-me de vós, funâmbulos da cruz, que andais pelo universo há 1000 e tantos anos, exibindo, explorando o corpo de Jesus. Olha só, criticando quem são os parasitas, né? Parasitas somos nós, a sociedade, as pessoas que andam por aí, que são hipócritas. Muito bacanas as metáforas aqui dele. E outros poetas que a gente teve também nesse período, o Teófilo Braga, que continuou numa luta, estava lá, né, guiando toda a luta por Portugal, pela modernização de Portugal, ao lado do Essa e do Antero de Quental. Ele continuou nessa luta, tanto que depois ele vira até presidente de Portugal, tá? Então, ele continua a sua escrita, sempre criticando, falando, expondo. E um outro poeta importante, o Cesário Verde, que traz uma poesia um pouco diferente, uma poesia mais de introspecção, mais próxima dos movimentos literários do século XX, é como se ele já estivesse antecedendo um pouco o século XX. Ok? Bem, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, tenham entendido a aula. Até a próxima.